Fala pessoal, aqui de novo com nossa querida série dos Caps da NBA e agora voltando para o Oeste aqui, divisão Sudoeste, escolhi o San Antonio Spurs para ser o primeiro time dessa divisão. Tá? Então o Spurs eu acho que está num cenário muito interessante agora, né? Obviamente achou um unicórnio ali no ano passado, né? O Embi já chegou com tudo, né? 21 anos somente, e a evolução dele durante a temporada já foi absurda, né? E obviamente a gente vai ver aqui uma evolução também para esse próximo ano, né? O contrato dele, como vocês podem ver, é contrato de first pick, né? Então a gente tem aqui 12 milhões e quase 3 milhões nesse ano, um pouco mais de 3 milhões e a partir de 26, 27 ele já vai estar elegível para prolongar o contrato, né, fazer uma extensão contratual que certamente será feito pelo Spurs. O Embiid é aquele velho caso de que a franquia vai manter por lá, a não ser uma crise muito grave, como foi o caso de Kawhi, né, por exemplo, que ele não parece, mas obviamente que a gente não consegue prever certos tipos de coisas, né? Então a gente tem aqui ao redor do Embiid, né? Ao redor do Embiid a gente de cara vê o Chris Paul, 39 anos já, né? Acabou de chegar aí no San Antonio para fazer uma dupla, talvez na perspectiva aí de ajudar o Embiid, mas também eventualmente servir como referência para o Stephen Castle, que pode talvez seja o nome para a armação nos próximos anos, né? O novato aí, um cara que ainda é bem cru em relação a algumas coisas, né? Então a armação ainda vai ficar muito com o Trey Jones, mas você vê que o contrato do Trey Jones ele acaba nessa temporada, então ou ele pode ser uma moeda de troca ou até uma extensão contratual aqui para fazer uma dupla com o Castle nos próximos anos, né? O que aconteceu muito no Spurs nesses últimos anos aí foi a utilização aqui de caras que são alas, né? Ali o Devin Vassell e o Keldon Johnson muitas vezes, até o Malachi Branham, para conduzir essa bola para o ataque, né? Então esses caras acabaram sendo iniciadores muitas vezes. A gente falou algumas vezes também da experiência do Sohan, que como armador, né? Uma loucura aí que olha aqui o Jeremy Sohan ainda num contrato muito barato, aqui listado como 4, mas pode fazer as duas ali na frente. Um cara muito bom para se ter no elenco. Mas enfim, o que eu falava é que o Spurs ele colocou muitos alas fazendo a posição e agora talvez não vá precisar fazer isso com esse platum aqui do Chris Paul, de Castle e de Trey Jones, tá? Então é muito interessante a gente ficar de olho como é que isso vai se desenrolar. Chris Paul, obviamente, no longo prazo não vai acontecer muita coisa, né? Talvez ele fique 2 anos ali no Spurs, tem que ver a disponibilidade dele para jogar. E o foco está aqui no Castle e no Trey Jones. Trey Jones ele entra no perdão, ele entra numa janela interessante porque ele ainda é jovem, tem um contrato barato e ele entra aqui junto com saídas mais menos calóricas, né? Charles Basset, o Mamu Kelashvili, né? O Sandro Mameluco aqui. Então, assim, caras que não devem ter contrato renovado, né? Então não é tão problemático para uma próxima temporada ter que trazer o Trey Jones de volta, né? Mas aqui, Devin Vassell, o Keldon Johnson. O Keldon Johnson eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer, porque ele é um jogador muito interessante, né? Mas ele é um jogador ali que tem as limitações dele também, né? Para jogar de ala, de 2 e de 3 ali, ele já fez muito até a 4, né? Dependendo do momento. Você vê que ele surge aqui nessa temporada que ele desponta, né? Entre 20, 21 e 22. Ele é um cara que está sempre pegando rebotes ali, né? E então tá acompanhando ali perto do aro. É um cara que o chute de 3 já variou bastante, né? Aqui nesse volume de 5.3, um volume bem ok, ele chutou quase 40%, mas fica como um outlier aqui, né? Porque ele tem chutado abaixo de 35. Então assim, é uma definição que eu quero ver, tá? Do Keldon Johnson, que é um 3, um 2, um 4, dependendo da rotação. Um cara de 1,96 m, muito jovem ainda, vai completar 25 anos agora, dia 11, né? Daqui a 4 dias. Então, vamos ver o que vai acontecer com relação ao Keldon Johnson, que talvez, até pela chegada, por exemplo, de um Harrison Barnes, muito mais experiente, e para fazer uma função
consideravelmente parecida, né? O Harrison Barnes aqui nos últimos 2 anos de Sacramento, 13,6 pontos de média e chutando aqui 38% de 3 pontos, né? Então é uma solução muito interessante, um cara muito experiente, um cara de 2,3 m que vai agregar muito nessa ala do San Antonio Spurs. Então talvez a gente veja aqui uma possibilidade do Keldon Johnson ser trocado durante essa temporada, tá? Mas assim, não vejo também como uma é, emergência, uma urgência, alguma coisa que precise sair da sala, né? Então temos aqui um núcleo muito interessante, Devin Vassell já renovado, então vai ficar muito tempo ainda no Spurs, aqui até 28, 29, não vejo também que ele seja trocado, ainda muito jovem. O Keldon Johnson seria meu red flag, não, mas um cara que eu teria no radar para troca. E o Zach Collins, né? O Zach Collins talvez no ano que vem, né? O Zach Collins ele é um cara que eu vejo um mercado mais limitado do que o do Keldon Johnson, né? Apesar do Keldon ser um ala ali, um commodity mais comum na NBA, o Zach Collins é um pivôzão que vem de banco, joga 22 minutos por jogo, pega bons rebotes, dá uma contribuição no ataque, desculpa, e espaça a quadra, né, também, ele tem essa capacidade. Então assim, eu não vejo como ele sendo trocado, só aparecendo uma oportunidade muito boa aí pro Spurs, se o Spurs decidir juntar um pacotão aqui para trazer um nome mais de peso, que eu também não vejo isso acontecendo, né? Então, próximas preocupações aqui do time de San Antonio é essa renovação do Sohan, talvez, né, a partir da temporada que vem ele já pode estender aqui o contrato e vai ficar um pouco mais caro, com certeza, mas muito bom jogador, né? Então muito jovem ainda, um ala forte ali, 21 anos somente, já tem 2 temporadas aí contribuindo com 11 pontos, sendo titular no time nas 2 temporadas, já desde novato. Não chuta muito bem de 3 pontos, mas teve uma evolução, querendo ou não, aqui do primeiro para o segundo ano, mas pega rebote, passa a bola, é um bom passador, então é um cara interessante que provavelmente o Sohan aqui vai evoluir consideravelmente, tá? Então é um cara bom para se ter no radar. Não acredito que saia tão cedo. E o Trey Jones aí que provavelmente também vai pegar vários jogos aqui como titular, né? Então ele já está no Spurs desde a sua temporada de calouro. Aqui a gente vê que teve uma diminuição um pouco do papel dele no usage, né? Enfim, enquanto ele toca na bola e quanto ele pontua. Mas é um cara que eventualmente pode também trazer muita coisa interessante para o Spurs por ser um armador muito sólido, né? Vamos ver o que é que se desenrola para o futuro. Malachi Braham é um projeto, né? A mesma coisa do Julian Champagnier, né? Que eu também nem acredito muito mais. Existem algumas limitações bem claras aí. E também aqui quem está no não garantido, né? Que contratos são garantidos. A gente tem o Malachi Flynn, que teve aquela performance incrível no ano passado, mas enfim, também não vejo muita mudança. E algumas outras peças aqui, o Harrison Ingram, um novato que veio no two-way, pode ser que apareça em algum momento durante a temporada e por aí vai. Então aqui a gente está, né, com um time que está acima do cap já, né? Então, mas não ultrapassou o primeiro apron. É engraçado porque não parece ser um time tão caro, né, quando você vai olhando, mas quando soma aqui os salários desse top 3 aqui, o Zach Collins ganha muito bem, né? Então eles começam a somar um valor que já acaba ultrapassando o cap, né? Tem aqui um cap negativo, né? Um espaço de cap de menos 4, estão devendo aqui 4 milhões, né? Então, e a projeção só aumenta, né? Porque é um time que vai aumentar bastante alguns salários aqui, né? Ao longo do tempo. Então, assim, é, o San Antonio ele está numa posição bem legal. Eu acho que dependendo do que a gente for ver de temporada do Wembanyama, de evolução, e do quanto o Chris Paul vai conseguir contribuir, será que ele vai ser aquele Chris Paul, por exemplo, que chegou a jogar lá no OKC, né? A gente pega esse exemplo sempre aqui, 19 e 20, já faz um tempo, né? Já faz um tempo. Mas ele já era um veterano aqui, contribuiu quase 18 pontos, com 7 assistências por jogo, 6,7. Depois ele ainda apareceu no Phoenix nessa temporada 21-22 muito bem, com 65 jogos, né? E depois acabou no Golden State perdendo um pouco de relevância no ataque. E aí a gente consegue imaginar
Por quê, né? Um time completamente voltado para o Curry e tudo mais. Então, o Chris Paul, pela primeira vez na vida, se viu num espaço aqui de vir do banco, né? Com 26 minutos somente, menor minutagem ali. Acredito que ele não vá fugir muito desses 26 minutos, até pela idade, mas talvez a gente até veja mais jogos dele do que esse 58 e 59 que ele jogou nas duas últimas temporadas e talvez uma eficiência maior, né? Então, estou muito curioso para ver o que é que o Chris Paul vai comandar aqui, o Stephen Castle e também eu acho que se o Spurs quiser dar um upgrade aí para essa temporada, talvez procure um destino para o Zach Collins aqui, se vire com outra coisa aqui de center, né? E traga mais um nome grande aí para acompanhar. Não, não grande, né? Porque ninguém vai trocar um nome grande para o Zach Collins, mas eles têm um pouco dessa flexibilidade. Enfim, time bem montado para fazer essa transição. Gosto muito da presença do Harrison Barnes. Curioso para ver o que Keldon Johnson e Devin Vassell vão fazer nesse elenco todo. Não espero grandes movimentações desse time, não. E vamos ver quem aparece aqui também desse final de elenco para ter tempo aqui, porque certamente vai ter, né? Especialmente os armadores aqui. Chris Paul vai perder algumas partidas, então Trey Jones e Stephen Castle devem dar uma parecida. O Sohan vai se desenvolver, provavelmente titular aqui da 4, né? Apesar do Harrison Barnes, vamos ver como é que o Popovich vai escalar esse time. Enfim, curioso aí para o Spurs. Vamos ver como é que eles chegam para 2024, 2025.